Mais da metade dos estados americanos estão resistindo ao plano de vacinação obrigatória do presidente Biden. Quase um quarto da Força Policial de Los Angeles está buscando isenção para a vacina de Covid-19, apesar da ordem para que todos os funcionários da cidade sejam vacinados. Enquanto as escolas públicas de Nova York receberam 1 milhão de alunos de volta para o aprendizado presencial na segunda-feira, muitos estados estão tendo dificuldades devido à falta de motoristas de ônibus. Em Massachusetts, a escassez é tão grande que o governador está ativando a Guarda Nacional para resolver o problema. E a SpaceX está fazendo história como o principal voo civil lançado ao espaço. Os 4 turistas espaciais passaram 3 dias voando livremente pela órbita da Terra. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Mais da metade dos estados estão resistindo ao plano de vacinação obrigatória do presidente Biden. Governadores e procuradores gerais em pelo menos 27 estados fizeram comentários contrários à vacinação obrigatória. Todos são republicanos. Embora todos eles geralmente apoiem a vacinação e alguns deles até apoiem os mandatos de vacinação em empresas privadas, eles se opõem em grande parte à noção de que as empresas devem ser forçadas a exigir a vacinação, especialmente pelo governo federal. Uma das declarações mais fortes veio do governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, que tuitou: "Fique tranquilo, vamos lutar contra eles até as portas do inferno para proteger a liberdade e o sustento de todos os sul-carolinos." E não são apenas governadores e procuradores gerais que recuam. Quase um quarto da Força Policial de Los Angeles está buscando a isenção da vacinação contra a Covid-19, apesar de uma ordem para que todos os funcionários municipais tomem a vacina, de acordo com um relatório divulgado pelo gabinete do prefeito Eric Garcetti. O mandato foi implementado no mês passado e até o momento mais de 3.000 funcionários da LAPD entraram com o pedido de isenção. Os funcionários não vacinados na ativa terão que mostrar evidências de testes semanais e um resultado de teste negativo. Quanto ao Corpo de Bombeiros, cerca de 12% dos funcionários solicitaram uma isenção. Quase metade de todos os funcionários da cidade de Los Angeles, incluindo a polícia, já está totalmente vacinada. E agora, do outro lado do país, a vacina Covid-19 não é mais obrigatória para profissionais de saúde no estado de Nova York, pelo menos por enquanto. Um juiz federal está bloqueando a obrigatoriedade da vacina imposta pelo estado. O juiz distrital dos Estados Unidos, David Hood, concedeu uma ordem de restrição temporária em um processo contra a governadora de Nova York, Kathy Hochul. Isso significa que a obrigatoriedade da vacina do estado está suspensa, mas o processo ainda está em andamento. O juiz David Hood, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Nova York, nomeado por Bill Clinton, concedeu uma ordem de restrição temporária na manhã de 14 de setembro no caso. A ação foi movida contra a governadora de Nova York, Kathy Hochul. 17 trabalhadores da área de saúde entraram com a ação. Eles argumentam que a vacina obrigatória anularia as proteções para crenças religiosas. Suas crenças religiosas os obrigam a recusar vacinas que usem linhagens de cédulas de fetos abortados em testes, desenvolvimento ou produção. Uma escola de Delaware está pagando $700 para cada criança que os pais levarem para a escola neste ano. Os pais da Filadélfia, em um programa semelhante, estão ganhando $1.500 por ano. O governador republicano de Massachusetts, Charlie Baker, disse que a melhor tática é usar soldados, já convocados durante a pandemia para assumir o volante. Ele tuitou: "O transporte seguro e confiável para a escola todos os dias é fundamental para a segurança e a educação dos nossos filhos", disse ele em um tweet. Isso também é um problema para as escolas públicas de Boston. A última quinta-feira foi o primeiro dia de aula. Apenas 57% dos ônibus chegaram no horário. Ele disse que ainda está aguardando mais detalhes sobre a ajuda da Guarda Nacional. Este problema está acontecendo em todos os lugares. Funcionários do transporte escolar em todo o país foram entrevistados. 2/3 dizem que esse é o problema número 1. Uma pesquisa divulgada por várias associações comerciais de escolas no final de agosto mostra que a escassez é o problema número 1 para 65% dos administradores de transporte escolar. 51% dos entrevistados chamam a situação de grave ou desesperadora. Alguns estados estão ficando desesperados. Uma escola privada em Wilmington, Delaware, está oferecendo aos pais $700 para que eles levem seus filhos à escola durante o ano. Um distrito escolar de Montana ofereceu um bônus de $4.000 e convidou os residentes para fazerem um test drive nos ônibus.
E quanto às escolas públicas de Pittsburgh, o The Washington Post relatou que a falta de motoristas atrasou o retorno às salas de aula em 2 semanas. Então, por que existe tal escassez? A CEO da empresa de transporte escolar Hope Skip Drive, Joanna McFarland, disse à AP que metade dos motoristas de ônibus tem mais de 65 anos e, portanto, são mais vulneráveis à Covid-19. Outro fator é o econômico, isso porque dirigir um ônibus escolar exige uma carteira de motorista comercial que pode levar semanas para ser obtida. E as pessoas que conseguem obter uma muitas vezes podem encontrar um trabalho com melhor remuneração que não exige a divisão do dia para coleta e entrega. McFarland disse à Associated Press que a demanda por motoristas comerciais só está aumentando com o aumento relacionado nas compras online em decorrência da pandemia. Mas outros observam que trabalhar com crianças pode ser recompensador. Dan Redford, da First Student em Helena, Montana, disse à Associated Press que as horas funcionam bem para os pais que ficam em casa ou aposentados que buscam complementar sua renda. Ele acrescentou que não há necessidade de trabalhar à noite, fins de semana ou feriados, e para quem quer mais horas, viagens de acampamento e eventos esportivos são outras opções. A First Student é uma empresa que proporciona serviços de ônibus para distritos escolares em todo o condado. E agora, antes de terminarmos, 4 turistas espaciais irão ver o espaço pela primeira vez e fazer história. Pela primeira vez, um grupo de astronautas amadores será lançado como parte da missão Inspiration4 da SpaceX. É a primeira missão orbital da história do voo espacial a ser composta inteiramente por astronautas amadores. A tripulação é composta por um bilionário, um sobrevivente de câncer, um geólogo e um vencedor de rifa. Mas antes que esses passageiros decolem, eles tiveram que treinar para saber como seria a microgravidade. A aeronave é um Boeing 727 modificado que voa em movimento parabólico para criar vários surtos de ausência de peso. Richard Branson aclimatou-se à gravidade zero antes de ir para o espaço, assim como a tripulação da Inspiration4, o primeiro voo civil em órbita. You don't want your first experience in zero gravity to be in space, and it's a very unique feeling. And this gives them the framework to understand it. Ao contrário dos voos de Jeff Bezos ou Richard Branson, este avião não está acoplado a um foguete direcionado para o espaço. Sua missão está programada para ser lançada no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, na quarta-feira, a não ser que haja quaisquer problemas climáticos. A Inspiration4 está definida para girar ao redor do planeta uma vez a cada 90 minutos. Após 3 dias, a espaçonave mergulhará de volta na atmosfera e ressurgirá na costa da Flórida. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!